Olá, boa tarde. Vamos lá, turma mais linda do meu Brasil, estudando para os concursos que vão cair plásticos, química orgânica, polímeros e toda essa história ali. Vamos continuar aqui nessa sequência de vídeos que eu estou fazendo, nessa playlist, tá? Tem uma playlist ali separada no YouTube. É exclusivamente sobre os vídeos de provas de concursos públicos, tudo bem? Então eu sei que você está gostando, então você deixa um joinha, ativa aquele sininho, deixa um comentário, curte, compartilha, manda ali pro seu grupo de estudos de qualquer. Mas só manda, compartilha, engaja que ajuda, tá? Estou fazendo esse conteúdo aqui de graça, então engaje, por favor. Hoje eu peguei aqui uma prova. Essa apresentação aqui está bem longa, tá? Mas eu vou tentar quebrar em alguns blocos ali, para não ficar extremamente longo aqui, tudo bem? Então vamos lá, a gente começa hoje e acabaremos, não sabemos quando. Vamos que vamos aqui, ó. Prova D, tá? Eu peguei a prova aqui, ó. Concurso Público Federal, edital 28 de 2010, lá pro Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, tá? Foi uma prova de 2010, eu não fiz essa prova quando teve esse concurso, tá? Para falar a verdade, eu acho que até o pessoal me perguntou, né, para qual concurso que eu estava estudando. Na verdade, eu não estou estudando para nenhum concurso, mas eu acho que é um vídeo que pode ser bacana ali para o pessoal gostar e eu tô gravando apenas resolvendo, porque eu acho que pode ser um conteúdo bacana ali por ter nesse canal ali, Bonel Simplificando do YouTube, tá? Mas eu não sou concurseiro não, tá, gente? Vamos lá. Opa, perdão, vamos que vamos. São muitas questões, tá? A gente vai pegar aqui as questões de conhecimentos específicos de 31 a 50. Como são 20 questões, e normalmente eu sei que eu falo bastante, né? Eu já estou falando bastante, que é 2 minutos de vídeo. Vamos tentar. Ali, acho que umas 7, 8 questões a gente consegue fazer num bloco e depois a gente faz um outro bloco ali. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer essa prova aqui. Foi uma prova para técnico de laboratório, a área de plásticos. Tudo bem? Então vamos que vamos. Ó. Primeira questão ali, a gente vai começar a deixar alguns bizu, tá? Algumas decorebinhos ali de concurso. A primeira questão, e acho que a segunda, a terceira, vai falar um pouquinho ali de polimerização, tá? O processo ali, né? A síntese de polímeros. Se tiver esse material ali, esse conteúdo na sua prova, eu te aconselho fortemente a procurar ali algum vídeo no YouTube, tá? Se você tem dificuldade sobre os processos de polimerização ali, de uma maneira explicada um pouco mais longa, com um pouco mais de cuidado, tudo bem? O que eu fiz aqui hoje vamos resolver as questões, como sempre, rapidinho, e eu vou deixar ali uma colinha, ali um resumo, tá? Para ajudar vocês ali para estudar, para ajudar a memorizar todos esses conteúdos. Então vamos lá. Questão 31, tá? Direto para a área técnica aqui, tá? Não vou fazer as questões de português, informática, raciocínio lógico, nada disso não. Vamos lá. Questão 31. Das técnicas de polimerização, massa, solução e suspensão, qual alternativa contém apenas aquela ou aquelas realizadas em meio homogêneo, tá? Então vamos lá. Essa é a típica daquela questão que ela sabe ou não sabe, tá? Quando a gente fala, mas eu vou dar umas dicas aqui para vocês, como eu sempre dou, tá? Se a gente pensar propriamente ali no português, o que que acontece? Quando a gente fala que a gente tem um polímero em suspensão, a gente está falando normalmente ali de um material. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Ó. Tá aqui, ó. Se a gente está falando de suspensão, o que que a gente imagina ali, tá? Falando muito a grosso modo, a gente está falando de uma água com areia, tá? Que não a areia ela não vai dissolver na água, tá? Uma parte pode até que sim, mas a areia em si ela não vai dissolver na água. Mas você coloca essa areia num liquidificador, ela vai bater e você vai ver que a areia com a água ela vai estar em todos a parte ali, né? Todos os cantos do seu liquidificador. O que que eu quero que você tenha com essa imagem? Um polímero em suspensão, alguma coisa está fazendo. Opa, uma polimerização em suspensão, ou qualquer coisa ali numa prova de química que você estiver falando em suspensão, alguma coisa está suspendendo, né? Alguma coisa está sendo suspensa ali. Então, nesse caso ali do nosso suco de suco de praia, suco de areia, é a própria areia. Só que se você desligar o ventilador, ele cai.
Ou seja, você tem alguma coisa que está fazendo aquilo ficar em suspensão. Por quê? Porque não é um meio homogêneo, tá? Ele não é um meio estável por si só. Então ele vai precisar ali de é, uma separação ali elétrica, alguma separação mecânica, alguma separação, uma suspensão mecânica, suspensão química, uma suspensão elétrica. Você precisa fazer com que essas partículas elas fiquem em suspensão, mas não é uma fase única ali, né? Não é não tem uma homogeneidade, tudo bem? Então quando a gente fala em suspensão, não tem como ser homogêneo, tá? A gente está querendo aqui um homogêneo. Então a suspensão, azul parece que está certo, né? Vamos apagar esse azul aqui e deixar um laranja aqui. Ó. Não, suspensão não é homogêneo, tá? Então a suspensão ela não é um meio homogêneo. E olha só que coisa boa, a gente já mata a questão praticamente com essa informação, tudo bem? Mas vamos além. Quando a gente está falando ali num polímero em massa e solução, qual que é a ideia? Né? São métodos ali né, de polimerização que de fato você tem uma única fase, tá? E aí eu vou dar uma outra dica aqui para você. Tá? Lembrando, tá, gente? Eu estou facilitando o entendimento de uma coisa que não é tão simples assim, para você chegar na hora da prova, ver uma questão dessa que pode parecer difícil, pode parecer de decoreba, mas você consegue ali imaginar, fazer uma figura na sua cabeça e ficar muito mais fácil, tudo bem? Quando a gente está falando em solução, a gente está falando com água e açúcar, água e sal, né? Está dissolvendo alguma coisa ali. Então você pega uma colherzinha ali de açúcar, mistura ali no seu cafezinho, né? Você pega no seu cafezinho quente, né? Que até ajuda. Pega uma colherzinha, né? Um pouquinho de açúcar, mexe, mexe, mexe. Se você olhar aquele café, você não vai ver o açúcar levitando ali em suspensão e tudo mais. Se você colocar muito, sim, vai ficar aquele decantado de açúcar, principalmente se for um açúcar cristal. Mas, por favor, não complique a sua vida, tá? Entenda o que eu estou querendo dizer aqui para você. A solução ela vai ficar uma fase única, ela vai ficar um meio bastante homogêneo, porque o soluto está de fato dissolvido naquilo lá. Então a solução sim, tá? A solução é um meio homogêneo, tudo bem? Quando a gente fala em solução, a gente tem uma ideia ali que precisa vir claro na nossa cabeça, que é uma coisa líquida, tá? Se a gente tiver esse mesmo conceito aplicado para algo que seja mais sólido, mais pastoso, tá? É uma ideia muito parecida, tá? Para simplificar a sua vida, a gente vai entrar em detalhe daqui a pouco, com a ideia de polimerização ali em massa, tá? Então aqui, ó, a massa também estaria certa, tá? Tanto a massa quanto a solução. A única coisa que estragou essa questão aqui foi a suspensão, mas ajuda a gente a resolver a questão de uma maneira muito mais rápida, tudo bem? Eu vou deixar aqui um bizu muito rapidamente para você, tá bom? Então, o meio homogêneo ali, o monômero dissolvido, insolvente, o meio homogêneo aqui, ó, monômero mais o iniciador, tá? Você já tem uma combinaçãozinha ali em uma única fase, tá? E você tem uma massa ali, né, contínua do material, né? O pessoal muitas vezes chama de bulk, do inglês. E a polimerização em suspensão é um médio heterogêneo, ou seja, olha só que eu deixei aqui, ó, são gotículas de monômero dispersas em água, tá? Elas não estão dissolvidas, ó, elas estão dispersas, elas estão suspensas. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Próxima questão. Para essa questão aqui, ó, a gente vai precisar fazer uma explicação ali um pouquinho melhor para ajudar vocês. Tudo bem? Nós temos os mesmos três testes, tá? Não são as únicas nomenclaturas que tem para polimerização. Aí vai slurry, bulk, tem fase. Vixe, tem muitos. Tem muitos tipos. Agora vai me fugir até da cabeça aqui. Mas tem muitos tipos de polimerização ali. Eu diria uns 6, 7 tipos ali com umas nomenclaturas que vale a pena ser estudado se tiver no seu edital. Preste atenção. Nós temos as três tipos de polimerização, massa, solução e suspensão, e ele pede para relacionar. O que a gente precisa fazer aqui nessa questão, tá? A gente precisa achar palavras-chave para ficar mais fácil de resolver, tá? Vamos fazer aqui de um jeito até um pouquinho mais simples, mais rápido, tá? E ó, quando a gente vê aqui, ó, vamos ler questão por questão. A reação de polimerização, ela é facilmente controlada
Isso já é uma informação, tá? Se é difícil ou fácil o controle. Isso aqui é uma coisa que você tem que saber, já tem que dar o gatilho para saber qual tipo é. E o polímero embutido é de fácil separação, geralmente na forma de pérolas. Pérolas é uma palavra-chave, tá? Quando a gente tem a polimerização em suspensão, a gente tem é, aqueles monômeros ali, né, dispersos, né, num meio. Isso você tem um controle muito bom, uma troca térmica muito boa, né, você consegue controlar muito melhor ali com a proporção que você tem de monômero iniciador, velocidade de agitação, quantidade de solvente ali do meio, né? Então você consegue ali ter esse tipo de controle. E como você tem essas bolinhas ali, né, levitando no seu meio, que é a suspensão propriamente dita, você consegue ir reagindo e polimerizando essas gotículas, e essas gotículas é que dão origem às pérolas, tá? Então, ó, preste atenção nesses termos aqui, tá? Se é difícil, é fácil ou difícil controle, se o controle térmico é bom, se o custo é alto, se o custo é baixo, são coisas que são cobradas sim nas provas, tudo bem? Vamos lá. A grande vantagem, ó, vamos para essa questão aqui. A grande vantagem desta técnica é a qualidade do produto final. Quando a gente fala qualidade do produto final, você tem que vir na sua cabeça automaticamente. Preste atenção, tá? Qualidade do produto final. Se você tem uma qualidade muito boa, muito alta, tá? Você tem muita pureza, tá? Ou seja, você tem uma menor quantidade de impurezas, ou seja, menor quantidade de impurezas. Tá falando de qualidade, é polimerização em massa, tá? E a gente vai ver aqui que até às vezes custa, dificuldade de processo, tem todos uns problemas, mas a qualidade do produto é muito bom. Em muitos casos, até quando a gente tem alguns grades que são fabricados por um ou outro método, normalmente é que esses polímeros essa polimerização em massa tendem, tá? Tendem, apenas tendem a ter tanto aplicações mais específicas quanto custo um pouquinho mais elevado também. Ó, outra questão aqui, ó. Vamos pegar agora um verdinho. Um verde já foi. Vamos pegar um amarelo. O monômero é diluído no solvente. Isso daqui é a palavra-chave que você procura. Se tem solvente, se é diluído, que tipo de polimerização que nós estamos falando. Não é verdade? Nós estamos falando de polimerização em solução. Tá bom? Evitando problemas como aumento de viscosidade, tá? O próprio solvente ele acaba controlando um pouco ali um pouco não, né? O solvente ele acaba controlando sim essa viscosidade, tá? Às vezes até na massa ali tem algumas dificuldades ali para quem eventualmente é da área vai saber o que nós estamos falando aqui, tudo bem? Então, se eu não estou errado, aqui vai ficar a sequência 3, 1 e 2. 3, 1 e 2, ó. Vai ser essa questãozinha aqui, tá? Se eu não fiz nenhuma marmotagem aqui, é isso. Agora esquece um pouquinho disso daqui e preste atenção num ponto, tá? Tem vários tipos de polimerização, né? Então polimerização em massa, em solução, em suspensão, em emulsão. Isso tem a ver, né, com o reator, né? Onde ocorre, né? Qual que é o meio, qual que é a técnica utilizada para fazer aquela polimerização, qual que é o meio reacional que você está usando ali para fazer a sua polimerização, tá? Não tem nada a ver com a polimerização de adição, de condensação, toda aquela história. Tá? Assim, tem a ver, mas não é essa mesma nomenclatura aqui, tá? A gente está falando do meio reacional. Alguns pontos aqui eles são muito importantes, tá? Que é o que normalmente os concursos tendem a cobrar. Então, se nós estamos falando, ó, palavras-chave, né, que a gente está procurando, o meio ali, né, qual que é o tipo desse meio? Ele é homogêneo ou ele é heterogêneo, né? O controle térmico, ele é difícil, ele é bom, ele é excelente. A pureza do polímero, quando a gente está falando aqui ó, da polimerização em massa que estava nessa questão, ela é muito alta, tá? Então isso aqui é um ponto. Então, embora tenha ali, ó, risco operacional alto, tem transferência de calor é ruim, a homogeneidade é média, mas a pureza é muito boa, tá? Então tem ali uma complexidade industrial, né? Mas vale muito a pena. Então
Esse material que vai ficar aqui para vocês, tá aqui no YouTube. Tem várias tabelas dessas comparativas, tá? Essa é apenas uma delas que eu montei. E não se prendam muito, tá? Isso aqui é muito importante. Não se prendam muito, tá? A, a decorar isso daqui, ó. Decorem, mas não decorem muito. O que eu quero dizer com isso? Ó? Exemplos clássicos, tá? Primeiro porque a nomenclatura, às vezes, tá? Olha, muito cuidado com isso que eu vou falar, para como vocês vão entender. Às vezes a própria nomenclatura, ela muda, tá? Então, às vezes chama de massa, às vezes chama de bulk, por exemplo. Tem outros casos de polimerização e tem alguns polímeros que eles podem ser feitos por diferentes processos. Então, muito cuidado ali quando a gente está falando, por exemplo, de poliamida, tá? Ó, aqui a gente tem o PMMA, alguns acrílicos. O poliestireno tem uma variedade ali. O PVC é outro polímero ali que tem uma variedade de processo ali muito grande, tudo bem? O látex é um outro universo ali também, tá? Então a gente tem muitas vezes ali uma suspensão coloidal, né, do látex. Então, cuidado ali um pouquinho para decorar isso daqui. Mas se cair na sua prova, tenta entender ali o que a sua banca está querendo de você para seguir e ser feliz, tudo bem? Passa no concurso quem acerta mais, hein? Não é quem sabe mais muitas vezes não. Então, entenda o que a prova está querendo e acerte a questão, tá? Acerte a questão. Não importa como, mas acerte aquela questãozinha lá bonitinha que está lá para você. Vamos lá. 32 aqui, ó. Questão 32 é as coisas que eu estava falando, agora de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, né? Então, a reação de polimerização é facilmente controlada. Quando a gente vai na tabelinha lá, ó, eu tirei a última coluna, porque a gente está falando só da massa, solução e suspensão. Massa, solução e suspensão. Quando a gente vê aqui, ó, a suspensão ela tem um controle térmico muito bom, ela tem uma homogeneidade do polímero boa, a distribuição de massa molar é controlada. Olha a palavra-chave aqui, ó, pérolas ou grânulos ou pellets ou grãos, tá? Que são as palavras-chave que aparecem aqui. Quando a gente vai para o outro caso, massa, pureza do polímero, ela é muito alta. Essa é a grande palavra-chave que apareceu aqui nessa questão, tudo bem? Então, e é comum, tá, falar de massa ali, né? E a gente ter essa correlação com a pureza, né? A baixa quantidade de impurezas. A qualidade essa é muito alta, tá? É o chamativo ali da questão. E a última aqui, ó, o monômero é diluído no solvente. Olha aqui, ó, a solução é um monômero mais solvente, é uma fase, é homogêneo, tá? É uma solução. Tudo bem? Facilitando aqui para vocês, tá? Hashtag simplificando. Comenta aí se você chegou nessa parte do vídeo. Vamos lá. Questão 33. O solvente ocupa um papel muito importante na. Eu vou até pegar um amarelo aqui, porque tem uma palavra boa para selecionar aqui, se eu não me engano, é nessa questão. Vamos lá. O solvente ocupa um papel muito importante no processo de polimerização e deve possuir algumas características fundamentais à produção em larga escala do material. Assinale a alternativa, não erre nisso, hein? Incorreta, relacionada às características adequadas de um bom solvente. Tá? Não está falando de solvente ruim, não. Está falando de um bom solvente. Vamos lá. Deve solubilizar o monômero. Sim, né? O solvente tem que solubilizar. E o polímero formado no processo. Exatamente. Você não pode precipitar, formar uma lambança ali no processo. Né? Acho que é a melhor palavra para descrever. Então, de fato, né? Tornando o sistema mais homogêneo. Exatamente. Ter um sistema mais homogêneo. É uma das características ali da polimerização em solução, tá? A gente está falando aqui em solução, né? Tem um solvente envolvido na questão. E reduzir a conversão do monômero. Veja bem, se você está empregando uma técnica de polimerização em solução, você está usando um solvente, não faz sentido você usar um bom solvente para ir contra a sua reação, não é verdade? Então, o que ele está falando aqui? Que se o solvente for bom, ele vai barrar, né? Ele vai travar
a sua reação de polimerização. Não dá, né? Então, essa aqui, ó, tá certo não, tá? Tá certo não. Questão B. Deve solubilizar o monômero? Sim, deve solubilizar o monômero. E o iniciador? Sim, tem que ficar tudo no solvente, tá? Porque senão você vai, se solubiliza um, não solubiliza outro, você vai separar. Se o iniciador tiver num lado ali do seu reator e o seu monômero em outro, a reanição não começa, tá? E ser facilmente reciclável, tá? É muito comum isso aqui. A gente vai passa o processo, forma um polímero, tira o polímero, o solvente ele volta para o processo, tá? O solvente tem um custo muito alto, tá, gente? Não dá para ficar jogando solvente fora não pelo ralo, tudo bem? Então essa questão tá certinha. C. Deve ser facilmente removido do meio. Sim, né? Reciclado e tudo mais. Não pode misturar ali com o seu polímero, né? De preferência, não interferir no processo de polimerização. Preste muita atenção nessa parte da questão aqui, ó. Daqui para frente. Deixa eu ver se consigo fazer um. Aqui, ó. Daqui. Ficou bom não, né? Vou tentar de novo aqui, ó. Vou trocar para um lapisinho menorzinho. Vamos lá. Aqui, ó. Então daqui até aqui, ó. O solvente, ele não interfere no processo de polimerização. O solvente, ele não participa da polimerização em si, tá? E digo mais, ele não deve mesmo interferir no processo de polimerização. Ou seja, é um material polimerizar mais ou menos, né? Ou em um pedaço ali do solvente, como um copolímero ali, né? E isso ser agregado na cadeia principal ali do seu polímero, né? Não faz sentido. Ou ficar ali como um grupo lateral preso à sua macromolécula, tá? Então, o solvente ele não interfere, tá? Ele é um meio reacional. Ele está lá para o processo acontecer, para a produção do seu polímero acontecer, e ele vai conferir ali algumas características relacionadas a controle térmico, a homogeneidade, a facilidade de processo, como que você vai extrair o seu polímero, mas ele não participa da polimerização, tá? Ele não é um reagente do seu processo de polimerização, ele não vai ser consumido naquela reação química de polimerização. Tá? Cuidado, porque talvez alguém caia nessa pegadinha e fala assim, não, o solvente está lá, tem que interferir. Cuidado, tá? Não é assim não. D. Deve contribuir para a diminuição da viscosidade. Sim, solventes normalmente diminuem a viscosidade, né? Isso pode até ajudar o seu processo do meio. E com isso melhorar a agitação. Normalmente quando você tem um líquido ali dissolvido, você consegue agitar muito melhor, tá? Pense assim, se você encher um copo de açúcar, é mais fácil dissolver, né, misturar esse açúcar com uma colher no copo, ou passar esse açúcar por um balde ali de 20 litros de água, jogar o açúcar lá no meio e misturar esse açúcar. Tá? A água vai deixar esse meio ali muito menos viscoso, tá? É muito mais fácil para você agitar e até homogeneizar esse açúcar lá no meio, tá? Só uma imagem aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Vamos lá. Questão E. Deve ter baixo ponto de ebulição e contribuir para melhor controle de temperatura, tá? Exatamente, tem que ter um baixo ponto de ebulição, sim senhor. Isso aqui está muito relacionado ao controle, tanto ali de viscosidade, mas principalmente também com o controle térmico ali daquele meio reacional, tá? Então ele acaba ali tendo uma imagem para vocês entenderem, né? Esse jogo térmico por conta do baixo ponto de ebulição, ele acaba ajudando um pouco ali no controle de temperatura, né? Normalmente também reatores são fechados, então fica naquele jogo ali de viscosidade, de temperatura, ele vaporiza, não vaporiza, pressão de vapor, qual que é a pressão do reator, então fica naquele jogo todo. E sim, tá? Ele tem esse baixo ponto de ebulição e acaba contribuindo por conta disso para o controle de temperatura, tá? Fica muito mais legalzinho, tá? Então grave isso daqui, ó. Pode ser até uma palavrinha-chave ali na questão, em questões ali de processo ah, é, em polimerização por solução, tudo bem? Deixar aqui muito bonitinho para vocês, alternativa A, e o que está errado, reduzir a conversão do monômero, tá? Não pode não, não pode, não pode. Então vamos lá.
Vamos lá, agora a gente já está mais afiado, eu imagino, né? Vamos fazer essa questão um pouquinho mais rápida, porque vocês já estudaram, já viram e já falei várias vezes a mesma coisa aqui. Vamos lá, questão 34. As técnicas de polimerização, em particular, possuem algumas desvantagens que devem ser avaliadas, principalmente em produção industrial. Então, ele não quer as coisas boas, né? Ele quer as desvantagens. Vamos lá. A gente vai relacionar 1, 2 e 3 com qual processo de polimerização. O uso de solvente, ele fala como uma desvantagem, eleva o custo do processo, além de ser inflamável e gerar problemas toxicológicos. Gente, está falando de solvente, a gente está falando de solução, tá? Então aqui, ó. Então a gente já vai eliminar aqui duas questõezinhas aqui, ó. Não vai ser nem 3 alternativas. Olha que coisa boa, hein? A necessidade, e tem dois. O que é, qual processo é esse? Ó? A necessidade do tratamento da água residual e presença de contaminação no polímero final, causada pelo uso de estabilizantes que são difíceis de remover e podem afetar as propriedades do material. Prestem atenção. Pode afetar a propriedade. Você acha que isso aqui vai ter uma qualidade boa? Não vai ter uma qualidade boa, tá? Contaminação, ó. Presença de contaminação. O que a gente está falando aqui? Isso é um problema do processo de suspensão. Está tendo aquela tabelinha lá. Mas mais importante que isso é você saber que isso daqui, de maneira alguma, é massa. Tá? Quando a gente fala em polimerização por massa, o produto é bom, o produto é supimpa, tá? A propriedade é boa, a qualidade é boa. Então não erre, tá? Você pode errar qualquer outra coisa aqui, mas não vai me falar que essa questão 2 é massa, tá? Massa, a gente sempre está falando em alguma coisa com uma pureza boa, uma qualidade boa, tudo bem? 3. Então a gente já sabe que é a questão E, né? Mas vamos ver aqui, ó. 3. Qualquer problema aqui que ele está falando, essa 3. Difícil controle de temperatura e da dissipação de calor. A gente viu isso aqui na questão da polimerização em massa, tá? Torna-se necessário muitas vezes a utilização de serpentinas de resfriamento. Além disso, a agitação fica comprometida, pelo aumento brusco da viscosidade, tá? É a massa, tá? É a moçoroca, é aquela coisa mais sólida ali que a gente está falando, só para você conseguir associar melhor com a polimerização em massa. Tá na dúvida? Dá uma olhada aqui, ó. Eu deixei ah, algumas palavrinhas-chave para você procurar nessa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha aqui, ó, que eu estou riscando bem feio para você, tudo bem? Vou tirar isso aqui para não atrapalhar o seu slide, mas a questão é a letra E. Muito bem, vamos lá. 35, vamos mudar um pouco ainda? Não, ainda é polimerização. Segue a vida para polimerização, ó. O policloreto de vinila, conhecido como PVC. Gente, dica para concurso, hein? PVC, tenha em mente temperaturas, ó. Transição vítrea, fusão, saiba desenhar um mero, tá? Conheça um pouco desse material ali, porque é muito cobrado, tá? Esse é um daqueles polímeros que a gente tem que saber desenhar a fórmula, saber tanto o monômero quanto o mero, saber ali TGTM, saber essas características mais básicas, tá? Porque as provas vão cobrar, porque é muito comum e utiliza demais, tá? Principalmente a questão ali da uso ou não de plastificante, o que altera, coloca plastificante, diminui a ETG, toda aquela história lá. Então, vamos lá, o policloreto de vinila, conhecido como PVC, é um polímero largamente utilizado em diferentes áreas como médica, alimentícia, construção civil, embalagens, calçados, brinquedos, fios e cabos, revestimentos, indústria automobilística e vai por aí só. O PVC é sintetizado industrialmente pela polimerização em suspensão, que responde com cerca de 80% do total de PVC produzido no mundo. É por isso que está lá um exemplo típico, né, de suspensão PVC, mas não apenas. Tá? Tome cuidado com isso daí. Neste processo adiciona-se um agente de suspensão, normalmente o poliálcool vinílico, conhecido como PVA. Uma função dos agentes de suspensão nas polimerizações em suspensão. Então, lembra lá do liquidificador, é uma força que vai manter aquilo em suspensão. Então, se alguma coisa ela está suspensa, é porque tem alguma coisa ali levantando, é porque tem alguma coisa segurando aquilo, flutuando ali, né? Isso é o papel do agente
um agente de suspensão, que ele chama aqui, né? Exatamente. Então vamos lá. Qual alternativa é a certa? Olha só. Atuar como monômero, gente, solvente, agente de suspensão, não água, né? O que você estiver usando ali, não vai atuar como nada. Ele não vai interferir no processo de polimerização em si. Ele não vai ser consumido, ele não vai ser um reagente, tá? Ele não vai polimerizar de alguma maneira ali com nada de nada. Então ele não é monômero, tá? Agente de suspensão é uma coisa, solvente monômero é o que participa, é o que polimeriza, tá? Então isso aqui tem um probleminha aqui nessa questão. Vamos lá. Evitar a coalescência das gotas da fase orgânica durante a polimerização. Sim, tá? Ajudando no controle da distribuição granulométrica e morfologia das partículas. Veja bem, se alguém já trabalhou com látex, por exemplo, vai entender bem o que eu estou falando. Como é que funciona? Imagina assim, ó, que aquele seu liquidificador, o que você tem água e gotículas de água ali, ó, gotículas como se uma nuvem. Eu acho que é uma boa coisa. Quando a gente está numa nuvem ali, ó, a gente tem gotículas de água que estão muito próximas, né, uma fumacinha ali, vamos dizer assim, e essas gotículas elas não se encontram, então elas estão sendo repelidas por algum motivo ali, por exemplo, por alguma carga eletrostática, tá? O que acontece? Essa carga eletrostática, esse campo, essa diferença de potencial, esse agente de suspensão, o que ele é? Ele é como se fosse vamos lá, um monstrinho ali dentro, segurando essas gotículas para longe uma da outra. Por quê? Se não tiver nada segurando essas gotículas longe uma das outras, se não tiver nada mantendo aquilo lá em suspensão, pela própria gravidade, essas gotículas elas tendem a se encontrar. Por um fenômeno de tensão superficial, as gotículas que são pequenininhas, quando encontram umas com as outras, elas tendem a coalescer e formar uma gotícula maior. O que é coalescer? É quando você tem aquelas duas gotinhas ali no vidro do seu carro, por exemplo, que condensou, e uma se aproxima da outra e você vê que elas vão fazer assim, eu vou fazer perto do vídeo. Então, duas gotículas pequenas e elas juntam e formam uma gotícula maior, tá? Isso que é coalescer, ela junta e forma algo maior. Então, duas, três, quatro gotículas vão formar uma gotícula grande, né? Uma gota um pouco maior, tá? Então, esse processo assim de junção, né, de grudar uma na outra, chama coalescência, tá bom? Isso ajuda, né? Então, quando você evita essa coalescência, a gente tem partículas que são têm tamanhos mais parecidos, né? E isso faz com que lá no final você tenha um ajuste ali da granulometria, do tamanho dessas partículas e também da morfologia, tudo bem? Então, a alternativa é a B, olha só. Lindinha essa questão aqui. Isso aqui é a questão de quase um gabarito para você colocar ali, ó. Polimerização e suspensão. O agente de suspensão é para evitar a coalescência. Essa aqui é uma boa, viu? Para você gravar ali no seu caderninho para você estudar depois. Qual que é o problema então das outras, tá? Ajudar no controle de temperatura? Não, isso aí é o meio reacional, tá? Se não for o equipamento, vai ser um solvente, uma água, algo a mais ali para fazer essa troca térmica. Agente de suspensão está apenas para separar uma partícula da outra, uma gotícula da outra, nada mais do que isso. Então, ajuda no controle de polimerização? Não. Contribuindo para a redução da viscosidade e tamanho das cadeias poliméricas? Não, tá? Isso aqui está mais relacionado ao processo de polimerização em si, tá? Agente de suspensão não participa da, da como fala? Da polimerização, tá? Então nada a ver com esse tamanho das cadeias poliméricas, tudo bem? Aqui, ó, só um ponto para você pensar aí na sua casa, caso caia alguma questão. Quando a gente tem um bom agente de suspensão, essas gotículas elas ficam pequenas, ficam bem distribuídas, você fica o mais homogêneo possível, embora a suspensão não é um meio homogêneo, você pode ter ali alguma influência com relação à viscosidade, porque você está falando ali do seu meio reacional, tá? Então, se tivesse tudo perfeito nessa questão, talvez ali ajudaria a reduzir a viscosidade, mas reduzir é uma palavra muito forte. Ajudaria mais a manter uma viscosidade baixa
ou manter uma viscosidade homogênea, ou ajudar no controle da viscosidade, talvez ali, tá? Mas nesse caso aqui tá a questão errada mesmo. Então vamos lá. A alternativa D. Ajustar o pH da solidão. Não, da solidão. Ou sofrência. Ajustar o pH da solução. Que solidão aqui, ó. Ajustar o pH da solução polimérica, melhorando as condições reacionais. O agente de suspensão ele pode até melhorar a condição reacional, mas isso tem nada a ver com pH, tá? Se for para ajustar pH, a gente está falando de outra coisa para ajustar o pH. Agente de suspensão é só para manter aquelas gotículas voando ali, tá? Pode mudar um pouquinho da viscosidade, pode ajudar numa troca térmica, pode ajudar ali a manter o pH por algum motivo mais estável. Até sim, mas não é a função ajustar o pH melhorando as condições reacionais, tá? Tem nada a ver isso aqui não. Até outra coisa esquisita nessa questão, né, agora que eu vi, solução polimérica, a gente está falando na verdade de suspensão, tá? Então essa palavra de essa solução aqui já é meio estranha também. E atuar como solvente, não vai ser solvente. Solvente atua como solvente, iniciador atua como iniciador, catalisador atua como catalisador, monômero atua como monômero, agente de suspensão vai atuar como agente de suspensão, tá bom? Então, ó, deixei aqui mais organizado para você não xingar e ficar aquela rascunheira como sempre. Vamos ver, 36 minutos já de vídeo, né? Eu vou parar o vídeo por aqui, tudo bem? E a gente continua no próximo bloco ali. Fizemos só 4 questões, um pouquinho mais longo, eu sei, mas acho que ficou bom, né? Acho que ficou explicado. Se você não acha que ficou bom, me chama lá no LinkedIn, manda um WhatsApp, deixa um comentário aqui, não tem problema nenhum, tá? Toda crítica, se bem feita, com bom senso e educação, ela será muito bem-vinda. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Bora pro próximo vídeo, gente. Valeu! Achou que eu fosse esquecer de fazer um merchandise aqui, né? Vou não, tá? Curte, compartilha, comenta, envia esse vídeo para mais gente. E aqui eu vou deixar contatos, tá? Contatos é muito bom. Tem um curso meu da Hotmart, tá? Um curso muito bacana ali. É o Beabá dos Plásticos. Você está com muita dificuldade ali de entender alguns conceitos básicos, esse curso pode te ajudar. E é um curso muito acessível, muito baratinho. Vale muito a pena fazer, tá? Aqui, ó, tem o meu contato aqui do LinkedIn também. Você pode procurar lá como Alan Bonel. Você me acha lá, tem muito conteúdo, muito vídeo, muita coisa bacana. E o próprio canal do YouTube aqui, por onde você deve estar assistindo esse vídeo, tá? Mas qualquer coisa, manda aqui, ó, tira um print screen, manda isso daqui para seus coleguinhas e fala para a galera seguir lá, tudo bem? Agora sim acabou o vídeo. Valeu, gente, até mais.